Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedras que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então eles determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. E com esses deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Amém? Diga para o seu irmão: o vinho precisa acabar. Sabe, eu nunca imaginei que um dia eu ia pregar uma mensagem que o tema dela era: o vinho precisa acabar. Queridos, o vinho na Bíblia, né, simboliza uma série de coisas, vocês sabem, eu tenho certeza disso. Simboliza o Espírito Santo, simboliza festa, simboliza alegria. O vinho aponta para a cura. Então, eu sinceramente, eu nunca imaginei que um dia eu ia pensar que é necessário em nossa história, é necessário em nossas vidas, é necessário em algum momento que o vinho acabe. Porque quando o vinho acaba, você começa a ver quem realmente você convidou para participar do que você está fazendo. Só quando o vinho acaba, as pessoas revelam cada uma as suas funções. Sabe, se o vinho não acaba, essa festa, que certamente tinha muitas pessoas, ia ser uma festa normal como todas as outras. 7 dias de festa. Eu não sei se aqueles noivos erraram o cálculo. Eu não sei se eles não tinham o recurso e tentaram a sorte. Eu não sei se eles calcularam mal. Não sei, ou se alguém orientou mal. Eu sei que a festa durava 7 dias. E em um momento da festa, o vinho acaba. Mas sabe de uma coisa? Eu vou te falar uma coisa. O vinho sempre, em algum momento da nossa vida, ele vai acabar. O problema não é o vinho acabar. O problema é quem está por perto quando isso acontece. Então, você precisa entender uma coisa. O vinho acaba não é para a tua vergonha. O vinho acaba não é para a tua tragédia. O vinho acaba não é para você ser difamado, mal falado. O vinho acaba não é para te causar um trauma e um problema. O vinho acaba para te dar uma oportunidade de ver com quem você está fazendo o que está fazendo, com quem você está construindo o seu futuro, com quem você está convidando para um momento histórico. O casamento é um momento histórico, cara. O casamento era um momento histórico. Então, você não convida para o casamento aleatório. Mas pensa num casamento que ia levar 7 dias. E sabe, eu não posso afirmar isso teologicamente, mas eu conhecendo de gente um pouquinho, eu tenho certeza que algumas pessoas juntaram a sua mala, sua mochila, pegaram as suas coisas e falaram: qual o sentido de continuar aqui se o vinho acabou? Vamos embora. Porque quem está na festa por causa do vinho só fica
enquanto tem vinho. Mas quem está na festa por causa do noivo, não vai embora. Porque o meu propósito não é o vinho, o meu propósito é o noivo. Então você precisa entender. Eu queria compartilhar com você, sério, de verdade, sabe, coração de amigo, de irmão, de pessoas que amam essa casa, que amam vocês. Eu queria compartilhar com vocês algo. Não faça mais nada de agora para frente sem analisar bem pessoas fundamentais que precisam fazer parte do que você vai fazer. Você não pode fazer mais nada sem convidar para fazer parte do que você está fazendo e vivendo aqueles que geram Jesus. Esses caras poderiam ter até calculado mal a quantidade de vinho, mas eles não erraram em alguns convites. Então eles chamaram quem? Quem gera Jesus. Maria estava lá na festa. Uau! Irmão, e você precisa ter pessoas que geram Jesus com você. Porque em algum momento, sabe quem são as pessoas que geram Jesus? São aqueles que quando você chega e fala, e agora? Você ficou sabendo? Como que nós vamos sair dessa? Calma. Deus vai fazer alguma coisa. Calma, Jesus vai fazer alguma coisa. Fica tranquilo, nós vamos orar. Calma. Deus vai fazer, Deus vai entrar nisso. Nós precisamos de ter por perto. Nós precisamos de ter naquilo que estamos fazendo e vivendo pessoas que geram Jesus. Querido, nós convidamos para o que estamos vivendo e fazendo e realizando pessoas que geram contenda, pessoas que geram fofoca, pessoas que geram maledicência, pessoas que geram invejas, pessoas que geram uma série de coisas. Está na hora de começar a gerar, convidar pessoas que geram Jesus, cara. Escuta, os que geram Jesus nunca vê defeito. Tudo que encontra, ele pensa que é a oportunidade de ser usado. Sabe, essa cultura de você, poxa, mas você viu a lâmpada da igreja está queimada. Meu irmão, se foi você que viu. Como nós precisamos aprender. Cara, o apóstolo Paulo chega em Éfeso, e aí foi 12 discípulos pegar ele no aeroporto, ou na rodoviária, e chegou lá, Pai do Senhor. Então qual era o assunto do momento? O de hoje é o Wi-Fi. Tem Wi-Fi? Qual 3G? Qual é a senha? Mas na época era o Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo chega na rodoviária, no aeroporto, chegou 12 discípulos. Pai do Senhor, deixa eu pegar sua mala, sua bolsa. Tudo bem? Apóstolo, peraí. Deixa eu fazer uma pergunta. E aí, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Aí os discípulos falaram assim, não. Nem ouvimos falar que existia o Espírito Santo. Aí Paulo falou assim, mas espera aí. Mas em que batismo fosses batizado? Pioraram as coisas. No batismo. Ei, voltou. Em que batismo fosses batizado? No batismo de João. Como que alguém ensinou o batismo de João e não falou do Espírito Santo? Loucura, mas tudo bem. Sabe o que o apóstolo Paulo fez? Vou ligar para o Conselho de Apóstolos do Brasil. Vou colocar no Facebook que vocês foram batizados, que vocês foram discipulados e não foram ensinados sobre o Espírito Santo. Vamos denunciar. Não, o apóstolo Paulo falou assim, peraí, se vocês foram discipulados, se vocês foram batizados no batismo de João, e eu estou aqui cheio do Espírito Santo, e agora eu encontro vocês que não têm, vem cá, soprou neles o Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Esse é tempo de você discernir que o que falta não é para você criticar, é para você suprir. O reino de Deus não tem mais vaga para fiscal. O reino de Deus está à procura de servos. Ei, foi você que viu? Então, se você teve a revelação, você tem que ter governo. Você tem que ter governo. Ou então fecha o olho, irmão, e entra com tapa-olho na igreja. Eu não quero ver nada, vou só adorar Jesus e vou embora. Porque se você vê alguma coisa, se o Espírito Santo está te mostrando que, cara, é sua vez, é você. Vamos lá, põe para fora. Nós precisamos de convidar para esse tempo aqueles que geram Jesus. Sabe, durante muito tempo nós andamos com pessoas que geravam tudo quanto é tipo de coisa. Mas agora estamos precisando de pessoas que geram Jesus.
ficou caótico, ele pôs Jesus no meio. Ficou difícil, ele coloca Jesus no meio. Ficou complicado, ele coloca Jesus no meio. Ficou só um milagre, então vamos pôr Jesus no meio, porque se é milagre só dependemos dele. Precisamos de pessoas que geram Jesus. Amém? Sabe o que nós precisamos convidar para o que nós estamos fazendo e vivendo nesse tempo? Os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus. E eu vou ser bem sincero, os discípulos de Jesus, o contrário do que nós imaginamos, né, o que temos por aí, os discípulos de Jesus não são aqueles que muitas vezes são nossos discípulos. Tem gente que é discípulo nosso, mas não é de Jesus. Sinto muito, né? Mas é verdade. Porque os discípulos de Jesus não são aqueles que têm uma rede social escrito fulano de tal, lá, o Instagram, né? Fulano de tal, discípulo de Jesus, @oficial. Os discípulos de Jesus, eu vou te falar onde que eu entendo que existe, que eu encontro os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus são aqueles que se parecem com Ele. Vocês sabem disso, quando Judas foi trair Jesus, ele teve que dar um beijo para não prender o cara errado. Aí Jesus fala assim, mas por que vocês estão vindo contra mim com espadas e com paus? Vocês, todo dia estava com vocês no templo. Mais tarde, Pedro está lá na fogueirinha e a menininha falou assim, ei, você parece com ele. Você andava com ele. Que isso, menina? Você está equivocado, está maluca? Você abriu a boca e você fala igual a ele, você anda com ele, você parece com ele, você é discípulo dele. Sabe, queridos, nós precisamos de uma geração de discípulos de Jesus que vai gerar interrogação nas pessoas. Sabe, nós precisamos de uma igreja que gera uma interrogação na cidade, que gera uma interrogação na nação. Ela se parece tanto com Jesus que as pessoas falam assim, peraí, como que eu vou saber? Peraí, foi você que falou, Beto? Ou foi Deus que usou ele? Foi ele que falou? Já estou confuso, porque ele é tão parecido com o que Jesus faz. Mas também os discípulos de Jesus, nós encontramos eles, sabe onde? No trânsito, por exemplo. Eu fico imaginando Jesus dirigindo em São Paulo. Pensa. Incrível. Nós encontramos os discípulos de Jesus, sabe quando, queridos? Quando as coisas acontecem do jeito que nós não queremos. Se você age como Jesus agia, então você está parecido com Ele. Sabe, eu sinto no meu espírito de compartilhar algo com vocês, não tem a ver com a mensagem, mas tá vindo aqui. Deixa eu já dividi o coração com vocês aqui. Esse não é tempo de se ofender, queridos. Esse não é tempo de se ofender. Esse não é tempo de se ofender. Não se ofenda. Não se ofenda. Não sei. Tem endereço? É congregacional? Eu não sei, mas esse não é tempo de se ofender. Sabe, a Bíblia diz que Jesus está assentado à direita de Deus. Deixa eu falar uma loucura aqui, talvez vocês vão falar, é uma heresia. Jesus está o quê? Aonde? Mas o diácono Estevão estava sendo apedrejado. E ele volta os olhos dele para o céu. E a Bíblia diz que ele viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita do Pai. Isso é coisa pessoal. Se você servir para você, pega. Sabe o que Jesus falou comigo? Kleber, quem não se ofende, eu fico de pé. Quando alguém não se ofende na terra, eu me levanto no céu. Quando alguém não se ofende na terra, Jesus se levanta. Os discípulos de Jesus, queridos, eles
precisam parecer com ele. O que Estevão falou? Pai, não imputa a eles esse pecado. E eu fiquei pensando assim, Jesus ficou de pé, ué. O cara fez algo muito parecido com o que Jesus fez. À beira da morte, Jesus diz o quê? Perdoa. Eles não sabem o que fazem. Observa que todo mundo que se submeteu ao processo e está aproximando do propósito, ou está inserido no propósito de Deus, uma característica forte dele é: esquece o que se foi, não viva do passado, fica tranquilo. Quando José reencontra seus irmãos, os caras ficaram, e ele se revelou, os caras ficaram meio grilados assim, meio que, não se aproxime, não tem problema mais aqui entre nós. Porque eu entendi por que vocês me mandaram para cá. Vocês não me fizeram mal. Vocês me lançaram por propósito. Mas enquanto estamos ofendidos, somos limitados. Sabe, a ofensa nos rouba a visão. Não se ofender. O céu se abre. Nós precisamos de discípulos de Jesus, cara. Pessoas que se parecem com Jesus. Sabe, não pode faltar nesse tempo em nossas vidas e no que estamos vivendo e fazendo. Servos dispostos a obedecer Jesus nas direções mais esquisitas. O vinho acabou? Aí, certamente chegaram em Maria, falaram: e agora? A festa que era para ser um ambiente de honra, ia terminar como uma vergonha. O que era para ser uma celebração, ia virar uma frustração. E talvez vocês não sabem o que é um trauma no casamento. Eu nunca contei isso em lugar nenhum, vou contar, eu senti de compartilhar com vocês. Quando nós fomos casar, eu e minha esposa, uma pessoa nos procurou e falou assim: fique tranquilos, não se preocupem com nada, eu vou resolver tudo. Igreja, festa, pode deixar por minha conta, fiquem em paz. Uma irmã fez isso, glória a Deus. Então beleza, chegou o grande dia. Cheguei para a cerimônia, estou lá de boa, homem quase não vê nada. De repente a Adriana chegou e antes de entrar na igreja ela deu uma filmada assim e falou assim: não tem ninguém tirando foto? Aí os irmãos: não tem ninguém tirando foto? A irmã fez tudo mesmo. Só não contratou um fotógrafo. Então o irmão correu na casa dele, pegou uma câmera e filmou. Na época era cassete, né? E nós não temos uma foto do nosso casamento. Para piorar um pouco, o casamento foi meio uma conferência de avivamento. Foi uma loucura. Então todo mundo da igreja queria a fita. Então começou a rodar no meio da igreja a fita de avivamento da igreja que foi o nosso casamento. Adivinha o que aconteceu? Sumiu.
nunca mais encontramos. Isso não é bom. Imagina o cara que planejou um casamento e terminar a sua história, a cidade comentando, a igreja comentando, todo mundo, acabou o vinho, você ficou sabendo, viu? Nossa, que vergonha, né? O pessoal reservou o hotel para 7 dias, o vinho acabou, né? Que coisa. E o pessoal que veio de longe, né? Que triste. Esse seria o cenário. Mas sabe, ainda que o cenário pareça que vai te levar para um grande caos, uma grande vergonha, se você convidou as pessoas certas para o que você está vivendo, se prepara. O jogo vai virar. O jogo vai virar, cara. O jogo vai virar. Vai virar, meu brother. Vai virar. Virou nesse casamento, virou na vida de muitas pessoas e vai virar na sua que está aqui. O jogo vai virar, cara. Então alguém chegou em Maria e falou assim, o vinho acabou. E aí Maria foi no filho dela. O vinho acabou. E aí Jesus fala assim, o que eu tenho contigo, mulher? Ainda não chegou a minha hora. E durante muito tempo isso foi uma crise para mim, porque eu imaginei assim, quando Jesus falou isso, Maria falou assim, 30 dias sem PlayStation. Me dá o smartphone. Tá de castigo, mal criado. Eu ficava em crise, porque eu queria entender por que Jesus falou isso. Mas então, um belo dia, eu estava lendo como foi a gestação de Jesus, e foi muito simples. O anjo invade a vida de Maria e fala assim, ele disse que ela já estava grávida. Ele só avisou que já tinha acontecido. Você está grávida do Espírito Santo. Você porá o nome de Jesus, mas ele é filho do Altíssimo. Então, vai Maria falar com Jesus que o vinho acabou. O filho do Altíssimo fala assim, ei mulher, calma. O que os que geram Jesus fazem no momento do caos? Eles discernem. Porque Maria volta, chama o servo e fala assim, façam tudo o que ele mandar. Façam tudo o que ele mandar. Em outras palavras, eu entendo Maria dizendo assim, meu filho já era, se manifestou o Filho do Altíssimo. Façam tudo o que ele mandar. Façam tudo o que ele mandar. Então a direção é, pega a água e serve água para o mestre-sala. Então, irmão, você já parou para pensar? Tem alguém que trabalha com cerimonialista aqui? Tem? Você tem um nome a zelar, sua empresa tem um nome a zelar. Imagina que está lá 4, 5 dias de festa, a galera já estava alegrinha no vinho, o vinho acaba e você tem uma direção de servir água. Olha que lindo. Então, foram lá, serviu água. Aí o mestre-sala provou a água que tinha se transformado em... E o que ele fez? Ele foi no noivo. Assim, o que está acontecendo na sua vida, cara? Você teve uma ideia nova, cara. Você teve uma estratégia nova. Porque eu estou acostumado a fazer festa. E todo mundo serve o vinho bom primeiro e depois o inferior. Cara, você teve uma ideia. Que jogada nova é essa sua? Eu imagino ele fazer assim. O que ele está falando? O que ele está falando? Porque quando o ciclo muda, os céus começam a te favorecer por coisas que você nem imagina. Eu quero profetizar sobre sua vida hoje. Vão começar a acontecer coisas. Você não sabe como foi. Você não percebe como foi. Você não sabe explicar. Mas elas começaram a acontecer.
Imagina que Moisés desce do monte, 40 dias de jejum, buscando, e Deus, ele recebe a melhor das revelações da época. E aí quebrou, claro, depois ele volta e Deus, tá bom, vou te dar uma chance, deu de novo, aí ele desce. Pensa, Moisés mandou no grupo da igreja, gente, ninguém pode faltar hoje, cara. Ninguém, não falta ninguém. A última revelação do céu para a humanidade vai ser ministrada hoje. Estou chegando de 40 dias, de um tempo de secreto com Deus. Eu quero todo mundo na igreja, ainda convida quem puder. A igreja lota. Então Moisés pega as tábuas e coloca lá e vai pregar. E aí começa a notar uma irreverência na igreja. Pessoas conversavam demais. Pessoas estavam ali, tal, conversando, se movendo. E Moisés fala, o que está acontecendo? Aí vem aqueles irmãos, sempre tem aquele obreiro abençoado que chega assim, Moisés, vem cá, deixa eu te falar o que está pegando. Está difícil olhar para você. O teu rosto está brilhando demais. Eu não sabia. Porque quando os céus começam a te favorecer, coisas começam a acontecer na sua vida que você nem percebe. Você nem percebe. Você nem percebe. Imagina Pedro andando na rua e alguém, Simão, peraí, cara, calma, espera. O que houve? Você não está vendo, cara. A sua sombra está curando. Quando a chave muda, os céus começam a fazer coisas que você não consegue entender. Quando o ciclo muda, os céus começam a fazer coisas que você não percebe. Escuta. Todo mundo que ficou na festa por causa do noivo, todo mundo que se comprometeu com o noivo e não com o vinho, independente do que acontecia, eu estava lá. Independente se tinha festa, eu estava lá. Independente se tinha alegria, eu estava lá. Independente se tinha unção, eu estava lá. No dia alegre, eu estava lá. No dia mau, eu estava lá. No dia próspero, eu estava lá. No dia difícil, eu estava lá. Sabe de uma coisa? Então você estava comprometido com o noivo e não com o vinho? Ok, então eu vou te falar uma coisa. O céu estava fermentando algo para esses. Os céus está fermentando algo para estes. Os céus está fermentando algo para estes. E deixa eu te falar uma coisa. É necessário que o vinho acabe. Porque enquanto tinha vinho da terra, o do céu não poderia ser servido. E é necessário que o vinho acabe. Porque quando o vinho acaba, você começa a ver quem realmente é digno de receber e viver daquilo que o céu está preparando. Tem pessoas que não são dignas de viver daquilo que o céu está preparando. Tem pessoas que não são dignas de viver daquilo que o céu está planejando. Então, Deus mesmo permite que o vinho acaba. E essas pessoas se revelam. Cada um pega o seu Uber, pega seu carro, pega a sua bolsa, vai embora. Mas aqueles que ficaram por causa do noivo, meu Deus, aqueles que ficaram por causa do noivo, os céus está fermentando algo para você, cara. O céu está fermentando algo para você, rapaz. Eu vou falar uma coisa. O que os céus prepara não é para aqueles que desistem da primeira. Os céus prepara para aqueles que estavam comprometidos com o propósito e não com o momento. Nós precisamos de um povo, de uma igreja que se compromete com o propósito e não com o momento. Ei, escuta o que aconteceu. Escuta o que aconteceu. O último versículo que nós lemos diz assim. E a partir, eu gosto da versão King James, que diz assim: desde então, mais ou menos assim, Jesus não parou mais de fazer milagres. Escuta. Os céus estão fermentando algo.
céus está fermentando algo. Que quando os céus liberar, começa e nunca mais acaba. Tem coisas que vão começar e não para mais. Não para mais. Não para mais. Mais de 2000 anos depois, nós estamos falando de quê? Porque começou. Então, mais de 2000 anos depois, Jesus continuou fazendo milagre. Porque começou. Nós precisamos preparar um ambiente para que Jesus comece algo novo. Precisamos preparar um ambiente para que os céus liberem o que Ele está fermentando. Precisamos preparar pessoas para que os céus possam falar assim, tá bom, agora sim, ok, vamos lá. Cadê aqueles que geram Jesus? Estão aí. Cadê aqueles que se parecem com Jesus? Estão aí. Cadê aqueles que estão dispostos a obedecer às direções malucas dos céus? Estão aí. Então sabe de uma coisa? Deixa eu liberar o que eu estava fermentando para eles. E vai começar, meu irmão, e não vai parar mais. Vai começar e não vai parar mais. Vai começar, Lu, e não vai parar mais. Perde o controle. Perde o controle. Perde o controle. Simplesmente perde o controle. Não para mais. O vinho nunca acabou para nossa vergonha. Mas foi para nos dar a oportunidade de enxergar. Vai começar, não vai parar mais. Não vai parar mais. Por quê? Porque quando o vinho acaba, se revelam os que geram Jesus. Quando o vinho acaba, se revelam os que se parecem com Jesus. Quando o vinho acaba, se revelam os que estão dispostos a obedecer às direções de Jesus. Então, nesse ambiente, aquilo que os céus está fermentando, é nesse ambiente que aquilo que os céus está preparando começa a ser liberado. Nesse ambiente, no ambiente dos que geram Jesus, dos que se parecem com Jesus e dos que obedecem às direções de Jesus. É nesse ambiente que você fala assim, agora tá pronto, agora sim, agora beleza, agora eu posso fazer o que eu tinha que fazer, agora eu posso começar algo que não vai terminar, agora eu posso derramar o que está sendo preparado no céu. E sabe de uma coisa, você vai começar a se tornar uma interrogação. As pessoas não vão entender. Eles vão tentar achar uma explicação. Vão tentar achar que foi a sua estratégia. Olha, você é inteligente, que estratégia nova. Oh, você fez diferente. Nem você vai entender. Eu não entendo. Eu não sei. Simplesmente aconteceu. Fluiu. Não. Vou te falar o que aconteceu. Foi que o cenário ficou propício para o céu liberar aquilo que ele estava fermentando. Quero profetizar que o céu está fermentando algo para essa casa. O céu está fermentando algo para a sua família. O céu está fermentando algo para essa cidade. O céu está fermentando algo para você que tem um negócio aí, uma empresa. O céu está fermentando algo, sabia? Ei, o céu está fermentando algo. E você não vai achar explicação. Eu quero te falar que o céu está fermentando algo para o teu chamado, cara. O céu está fermentando algo para o teu ministério. O céu está fermentando algo. Você precisa acreditar nisso. Agora a senha. A senha para você participar. A senha para você participar do que o céu está fermentando é você falar assim, peraí, eu preciso me encontrar. Ou eu vou ser um daqueles que geram Jesus, ou eu vou ser um que se parece com Jesus, ou eu vou ser um daqueles que obedece às direções, mas de fora disso aí eu não vou ficar.
tomo uma decisão. Não importa se o vinho acabou, eu tomo água, tá bom, não tem problema. Eu tomo água, tudo bem. Eu tomo água, não tem problema. Não tem problema, mas de fora do que vai acontecer, eu não vou ficar. Sabe por quê? Porque na festa, Jesus está. Jesus está na festa. Quero te falar que Jesus está na festa. Sabe por que o vinho acabou? Porque senão, talvez a festa acabava e você nem ia perceber que ele estava lá. A festa que o vinho não acaba em algum momento dela é uma festa comum. Mas a festa que o vinho acaba, ela revela as pessoas que estão lá. E os seus olhos abrem para saber, uau, ele veio. Ele veio. Ele veio, cara. Ele veio, cara. Sabia, Preto? Você convidou, cara. Ele veio. Você convidou, cara. Ele veio. Você convidou. Ele veio. Agora, às vezes ele estava lá, nem viu. Então o vinho acaba. Deus, e agora? Aí você descobre. Ele está aí. Eu quero te falar que Jesus está na festa. Jesus está na festa. Fica tranquilo. Jesus está na festa. Jesus está na festa. Fica tranquila. Jesus está na festa. Olha lá. Olha lá. Ele, discernindo a hora de se manifestar como filho do Altíssimo, fala assim, ei, essa história não é só sua, esse casamento não é só seu, esse casamento é meu, porque eu planejei para esse tempo começar algo. Essa história não é só sua, esse propósito não é só seu. Você acha que eu aceitei o convite por nada? Por um gole de vinho? Você acha que Jesus veio para a sua história, para o seu chamado, para o seu propósito, para a sua família, para o seu ministério, por um gole de vinho, cara? O cara que faz o vinho virar água vai aceitar o convite só porque... Não. Ele veio para a festa por causa do propósito que ele quer começar a partir dali. E normalmente, algumas coisas incríveis acontecem na nossa vida, sabe a partir de quando? A partir de quando o vinho acaba. Normalmente. As grandes histórias de conquistas, de renúncia e de grandes viradas na vida começaram quando o vinho acabou. Foi ali que você descobriu quem estava na festa, quem estava lá por causa do vinho, quem estava lá por causa da coxinha, da empadinha, da Coca-Cola, e quem estava lá por causa de você. Eu vou te falar que eu sei quem está na festa por sua causa. Eu sei quem está na festa por causa do propósito que começa aí. Jesus veio para sua festa. Ele veio. O céu está fermentando um vinho novo, cara. Está fermentando. O céu está fermentando. Você precisa estar pronto. Porque o céu está fermentando um vinho novo. O céu está fermentando um vinho novo. Sabe de uma coisa? Eu sinto o cheiro. Está quase na hora de ser servido. Eu sinto o cheiro que está quase na hora de ser servido. E eu vou te falar quem acessa primeiro o que o céu está fermentando. Quem?
serve. Quem serve. Quem serve. Quem serve, acessa primeiro. É como se o céu estivesse falando assim: por você continuar fiel em seu serviço, você vai participar de algo histórico. Você vai ser o primeiro que vai ver o que o céu está fazendo. Toma. Imagina os caras pegando a garrafa. Que isso? Agora serve. Vinho. Que isso? Você vai vendo primeiro, sabe por quê? Porque você não parou de servir. Os que continuarem servindo, mesmo que o vinho tenha acabado, eles estavam lá dispostos a continuar servindo, vão ser os primeiros que vão ver o que o céu vai fazer. Tem alguém aí? Eu acho que era isso. Era isso. Agora fica por conta de você e ele. Agora é sua vez. Falar assim: peraí, deixa eu fazer um balanço aqui. Eu estou cheirando Jesus. Eu estou me parecendo com ele. Eu estou servindo, não, eu preciso mudar de posição. Eu quero te falar, você entrou aqui hoje e você não se enquadra nesse perfil gerador de Jesus, discípulo de Jesus, os servos, muda de posição rápido. Sabe por quê? Porque o céu está fermentando algo, ele já vai servir. Você não pode ficar de fora. Você não pode ficar de fora. Essa é sua chance. Essa é sua noite. Sabe, é uma grande chance para a tua vida. O céu está fermentando algo. Você não pode ficar de fora. Pastor, mas está difícil mudar de posição. Está difícil mudar de posição. Eu estou muito machucado. Eu estou muito decepcionado. Eu estou muito ferido. Eu estou muito frustrado. Eu coloquei minha vida em stand-by. Está na hora de se mover, brother. Todo mundo que foi alcançado pela palavra jamais conseguiu. Ei! Deus falou com você hoje? Então, necessariamente você precisa se mover. Sabe por quê? Porque tudo que ouviu a voz de Deus se moveu. Deus liberou a palavra sobre a terra, ela se moveu. Deus liberou a palavra sobre o mar, ele se moveu. Irmão, deixa eu falar uma coisa, eu quero terminar aqui. Ah, meu Deus. O macumbeiro, pai de santo, Balaão, ouviu a voz de Deus por meio de uma jumenta e conseguiu discernir que era Deus falando. Alguns crentes escutam a voz de Deus todo domingo pela boca de um pastor e não conseguem discernir. Se você ouviu a voz de Deus, ela tem que causar em você algum movimento. Ela tem que causar um movimento. Quantos ouviram a voz de Deus? Então você tem que se mover. Você tem que se mover. Você tem que se mover. Vamos. Você ouviu a voz de Deus? Você tem que se mover.